bem-vindas ao nosso podcast. Jesus e suas amigas. Que tema para esse podcast que o Senhor nos entregou. Porque o objetivo dessa reunião, de estarmos aqui à mesa, é ter Jesus conosco falando sobre as mulheres, da qual ele vai levantar nesse tempo para usar nessa geração. Exatamente. Imagina como se Jesus estivesse aqui com a gente e você também é uma convidada para esse tempo de mesa, onde vamos estar falando de vários assuntos que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração. Quais assuntos, amiga, que a gente vai trazer para esse podcast? Muita coisa boa. Vamos falar de relacionamento, vida sentimental, vida emocional, sobre espera, né? É difícil esperar. Vamos falar sobre maternidade, casamento, relacionamento, amizade. Gente, não falta assunto, né? Muito assunto. E a gente tem certeza que vai transformar, impactar a sua vida. Esse projeto foi um projeto de Deus, gerado no meu coração e no coração da Jennifer. E aqui, inclusive, hoje, o tema de hoje é sobre a amizade. Então, assim, já se prepara, porque a gente já vai estar começando hoje esse... Oh, meu Deus, aqui é o microfone que já tá saindo aqui. Gente, eu vou começar me apresentando aqui, porque assim, eu sou Isabela, meu nome é Isabela Lima, e eu sou estabanada, eu falo alto, gritando. Então, assim, vocês vão lidar com personalidades aqui um pouco diferentes, e vocês vão ver como Jesus encontra cada um da sua forma. E eu vou deixar minha amiga Jennifer se apresentar aqui também. Então, meu nome é Jennifer Costa, fundadora do Geração Reborn. E o nosso objetivo com esse podcast é que a sua vida seja abençoada, alcançada e que através daquilo que a gente vai conversar aqui, compartilhando o nosso coração, abrindo o nosso coração, Amém. A sua vida possa ser tocada, transformada, alcançada, Amém. Impactada não somente a sua vida, mas como a vida da sua família. Porque eu acredito sim que uma mulher posicionada dentro da sua casa, ela muda a atmosfera de um ambiente. Então, eu tenho certeza que se você é uma amiga de Jesus, você é bem-vinda para estar aqui à mesa conosco, para receber de Deus tudo aquilo que ele tem para derramar sobre a nossa vida. E se você também deseja conhecer mais o coração dele, sinta-se à vontade, porque nós vamos compartilhar aqui muito do que temos aprendido com Jesus na jornada, né, Bela? Exatamente. Então, vamos começar falando, amiga, sobre primeiro a nossa amizade, né, pra gente apresentar para as pessoas como é que surgiu esse projeto e depois contar o nosso testemunho, que acho que vai ser edificante na vida de cada pessoa. Então, pode começar. Bem, começa você, então, amiga. Então, a Jennifer tem mais tempo de caminhada do que eu, né? Eu tenho 2 anos e meio de convertida. E a gente se conheceu através da pastora Helena Raquel. Ela chamou a gente para poder ir para um evento de pregadoras, né? De pastoras, filhas de pastoras, e esposas de pastoras, filhas de pastoras e pastoras, né? E aí ela me convidou para esse evento, até falei assim... 2 que não são pastoras, exatamente. Que fique claro. Eu falei assim, pastora, acho que você mandou esse convite para pessoa errada, né? Porque eu não me encaixo em nenhum dos quesitos. E aí, chegando lá, quem estava do meu lado? Jennifer. Porque Deus faz assim, né? Deus prepara os encontros. Exatamente. Jennifer estava do meu lado. No final do evento, Jennifer, você me dá uma carona? Desse jeito. Bem cara de pau. Bem cara de pau. Dei uma carona pra ela, a gente começou a conversar. Depois disso, encontrei a Jennifer na minha academia. Eu não sabia que ela malhava lá. E aí a amizade surgiu. A gente nunca marcou nenhum encontro, mas assim, a maior certeza que eu tenho é que todos os encontros que nós tivemos foram marcados por Jesus. Até, verdade. Assim, ir no japonês, a gente não marcava, a gente não combinava. Era, amiga, vamos. E chegando lá, Deus abriu o caminho, dava tudo certo. Dava uma direção, colocava no meu coração, no coração da Jennifer. E dá pra ver, né, quem vê de fora vê que é algo completamente genuíno. Então, a gente entende que não é pelo nosso tempo de caminhada, mas sim pelo mover de Deus através da nossa vida. Deus busca corações puros, sabe? Mãos limpas. E eu acredito que a Jennifer é essa mulher que impulsiona, que levanta outra pessoa. Então, eu tô muito feliz, amiga, de ter você na minha vida. Muito obrigada. E, enfim, é isso. Agora fala você. E Deus prepara, né, um bom encontro. Porque quando a gente tá indo na mesma direção, a gente vai encontrar quem está caminhando para lá também, que tem o mesmo propósito, o mesmo chamado. E é isso que Deus fez quando marcou esse encontro, né, da nossa amizade, pra gente poder se conhecer. E eu sou muito grata a Deus pela vida da Bela. Eu vejo muito potencial. Eu vejo que Deus tem muito a fazer ainda através da sua vida. E quando eu vi, eu sempre, né, incentivei ela a se posicionar nas redes sociais. Se tem uma coisa que eu amo, é ver mulheres se posicionando. Porque eu acredito que não é um reino para si mesmo, é o reino de Deus. E não tem nada a ver com a gente. Deus quer levantar mulheres em todas as esferas da sociedade para que possa fazer diferença. Porque uma mulher posicionada,
jornada, ela influencia a vida dos filhos, ela influencia a vida da casa, da mãe, do pai, ela influencia o ambiente. Então eu creio que Deus está levantando mulheres, assim como Deus tem levantado a Bela. E a gente se encontrou, se conheceu, conversamos muito. E foi um tempo de muita comunhão. Muita troca, né, amiga? Muita troca. De experiência, a gente montava, né? esboço numa conversa, assim, de academia. Tipo assim, a gente compartilhava da palavra, se né? algum personal nosso estiver assistindo esse podcast aí, a gente já é conhecida como as que não malham na academia, tá bom? Um beijo aí, queridos da academia. A gente não malha, mas tudo bem. A gente monta esboço e prega o evangelho na academia. Assim, a gente malha, né? Mas a gente tenta malhar. Mas é aquela coisa, assim, sabe como é que é, né? Mas a gente tá, assim, mais empenhada, né? Sim. Mas é muito louco, porque eu chegava com um tema no meu coração, a Jennifer tava com completamente parecido, a gente começava a montar várias se complementava, né? Exatamente. E eu sei que muitas vezes, muitas mulheres estão aí, ai, mas eu tenho dificuldade de encontrar uma boa amiga, eu tenho dificuldade de ter alguém para compartilhar meu coração, alguém que acredite em mim. E a gente adentrando nesse tema sobre amizade, eu acho importante a gente entender o que é amizade na perspectiva bíblica. A Bíblia diz que quem tem muitos amigos, ele é levado à ruína. Sim. Porque não é sobre ter muitos amigos, mas ter amigos com qualidade. Amigos que vão te edificar, amigos que vão transformar a sua vida, amigos que vão te aproximar de Jesus, te aproximar do seu propósito. Porque às vezes a gente tem muitas pessoas ao nosso lado, muitas pessoas perto, mas nem todo mundo que está perto é o seu amigo. Exato. E eu acho que a maturidade que nós precisamos ter na jornada é diferenciar quem é amigo mesmo, quem é aqueles que estão próximos, aqueles que acreditam em você, aqueles que celebram você. Porque uma coisa é ser um amigo quando você está na aprovação. Sim. Quando você está passando na luta, quando você está precisando de oração, aí a pessoa é sua amiga. Agora, a amizade, ela é provada quando você está melhor do que ela. Quando você começa a prosperar, quando você começa a crescer. E tem pessoas que não conseguem suportar o crescimento da outra. Por causa da inveja, por causa da comparação. E a amizade genuína, ela celebra a outra. Exato. E hoje nós vivemos um tempo que é difícil ver mulheres que consigam celebrar umas às outras. Elas competem, elas se comparam, elas deixam que esse sentimento fique dominando elas, e Deus está nos chamando para sermos amigas de verdade. Sim. E talvez você está aí na sua casa dizendo assim, ai, mas eu não tenho amiga. Talvez você não tenha, mas você pode ser uma amiga. Então comece você sendo essa mulher que celebra a outra mulher de forma genuína, que não se sente incomodada com a unção que Deus derramou na outra. Sim. Porque tem pessoas que se incomodam com aquilo que Deus depositou, não quer que a outra cresça, não quer que a outra avance, não quer que a outra viva o seu chamado, o seu ministério, e nós precisamos viver amizades genuínas, não é verdade? Exatamente. E eu acho que um ótimo tema também pra gente entrar é Jesus, né? Jesus, ele foi o amor mais verdadeiro e mais genuíno. Foi a amizade mais sincera. Ele sabia que estava indo morrer, né? E ressuscitar. E ele falou, agora, discípulos, vão e façam obras maiores do que as minhas. Um exemplo também é que a sombra de Pedro curava, mas a de Jesus, não tá na Bíblia que a de Jesus curava. Então, assim, exemplos de como Jesus foi generoso em falar assim, cara, vai lá agora, vão, façam obras maiores do que as minhas. Então, acho que o bom líder, e não só falando de liderança, mas da amizade em si, é aquela que te puxa, te impulsiona, quer que você seja acima dela. Porque é isso que Jesus fez por nós. Jesus não nos colocou abaixo dele, ele nos colocou acima. Então, se nós somos imagem e semelhança, se nós estamos aqui para cumprir a jornada que Cristo nos delegou, a gente tem que começar como? Botando as pessoas acima de nós. Isso é um princípio da honra. Exato. Um princípio que tem sido muito negligenciado, porque a Bíblia fala sobre a gente viver esse princípio da honra, né? Tem até um livro do John Bevere. John Bevere, que fala sobre a recompensa. Ele diz que o protocolo do céu é a honra. Sim. A linguagem do céu é a honra. A linguagem do inferno é a desonra. Sim. E a gente tem muita dificuldade de celebrar e honrar quem anda do nosso lado. Mas eu até falei isso numa postagem minha no Instagram. A gente é muito bom em honrar, em aplaudir, quem em tá bajular. melhor que a gente, né? Não é quem tá melhor que a gente. Quem a tá gente acima. é muito... Não, famosos, conhecidos. Sim. Gente que não sabe nem seu nome, não sabe nem sua história, não sabe nem quem você é. E você bajula, você celebra, você honra, você curte, você compartilha. Mas você não consegue celebrar aquela que
Não tem um nome famoso, mas orou por você. Não tem um nome famoso, mas te deu um conselho. Não tem um nome conhecido por todos, mas tem um nome conhecido no céu que te ajudou nas horas difíceis, que te deu um conselho que foi um divisor de águas na sua vida. E nós somos muito bons em honrar os grandes, porque eles são famosos, eles são conhecidos, eles têm seguidores, e a gente deixa de honrar aquela intercessora que orou por você lá no início da sua jornada, aquela mulher de oração que foi lá te visitar quando você pensou em desistir. E eu lembro que vários momentos da minha vida, pessoas mais improváveis foram as pessoas que me ajudaram na jornada para hoje eu poder estar aqui. E às vezes a gente trata o outro, aquele que é conhecido, famoso, com uma honra absurda, e a gente não consegue tratar com essa honra aqueles que estão perto de nós. E a gente vê isso na história de Jesus. A Bíblia diz que o lugar que Jesus menos realizou milagres foi na terra onde as pessoas conheciam a sua história. Porque as pessoas que conhecem a sua história, conhecem você, elas não vão acreditar quando Deus começar a te usar. Exato. Elas não vão acreditar quando Deus começar a te levantar. Disseram assim, ele, o carpinteiro, filho de José. Que veio de Nazaré. Exatamente. E ele não. E olha que loucura, né? Jesus não conseguiu fazer milagre do lugar onde ele veio. Exatamente. Porque lá existia um ambiente chamado incredulidade. No ambiente de incredulidade, o Senhor, o poder de Deus, ele não consegue agir no meio da incredulidade. Porque as pessoas não acreditavam. E a desonra, exatamente. Não acreditavam no que ele era, no que ele fazia. Isso. Então, às vezes, as pessoas que estão com a gente, ou que desprezam a gente, ou que não honram aquilo que Jesus está gerando em nós, é porque elas só estão apegadas àquilo que a gente já foi um dia. Mas, assim, eu vira e mexe, eu passo por isso, né? Não, essa menina aí tá começando a postar, tá começando a pregar, por que ela tá se posicionando? Você lembra, começa a lembrar do seu passado. Mas essa acusação que vem não é Jesus, é a voz de Satanás, ele tentando te puxar pro lugar onde você já veio. Exatamente. Mas da mesma forma que eu saí do inferno, como eu cheguei aqui nesse podcast falando, de um calabouço, e Jesus me deu uma nova história, todo mundo é capaz de ver isso com Jesus, sabe? Não existe, não, esse aqui tem mais tempo de igreja, ele tem que estar acima, ou esse aqui... Não existe isso no Evangelho. O Evangelho você tem um coração disponível, vem que Jesus quer te usar. Não importa o seu passado, já usei drogas, já bebi, já fiz tanta coisa que eu me arrependo, e tem pessoas sempre para poder resgatar aquilo em você. Falar, por quê? Você não é digna. E talvez Jesus, né, não que ele tivesse um passado de pecados, nada disso, mas ele era somente o carpinteiro aos olhos de muitos, sabe? Então não imaginariam que uma pessoa tão humilde, digamos assim, iria ser tão usada para poder salvar e nos dar vida eterna. Então, é literalmente o objetivo do nosso podcast, né? Entender que aquilo que a gente carrega, por mais que a gente tenha tido um passado, vai ajudar outras pessoas, porque não é sobre o que você passou, mas é sobre o seu momento de entrega, seu ponto de partida. Então, assim, a que ponto você quer trilhar a caminhada com Jesus? Que é aí que começa a sua jornada. E é exatamente sobre isso. As pessoas que já viram você quebrada, as pessoas que já viram você passando por uma situação muito difícil, e quando você começa a se levantar, elas colocam em xeque aquilo que um dia você já foi, a sua história. Você pode perceber que esse princípio da honra é algo muito sério. Por exemplo, se você tem uma amiga que vende uma roupa, tem uma loja de roupa, às vezes você dá preferência para uma loja de alguém que você nem conhece do que dá preferência para essa mulher que tem uma loja de roupa que é sua amiga. Você não consegue honrar, você não diz assim, poxa, eu vou ajudar, ela tá trabalhando. Eu tenho uma amiga que faz unha, que é manicure, eu faço manicure no salão lá no shopping, mas não faço com a minha amiga, porque a gente tem dificuldade de honrar aqueles que estão ali do nosso lado, de celebrar a conquista, de celebrar o trabalho, de celebrar a jornada daquela pessoa. A gente despreza isso. A nossa própria família. Às vezes a gente tá na igreja servindo. Qual é a sua motivação ao servir se você não tá servindo dentro da sua casa? Qual é a sua motivação ao estar na igreja servindo se as pessoas de dentro da sua casa não conhecem Jesus e o caráter de Cristo que era para estar sendo conhecido através da sua vida? Isso é algo que sempre me confrontou, porque eu entendi que para eu servir na minha igreja, primeiro eu tinha que servir a minha casa. Para eu levar pessoas para a igreja, primeiro eu tinha que alcançar os de dentro da minha casa. Então, por isso que quando meu pai e minha mãe, eles foram à igreja a primeira vez, isso foi um alcance muito grande para mim, porque aquilo ali já não era mais sobre o que eu falava, mas sobre o que eles viam em mim. E isso tem tudo a ver com a amizade, né? Porque o que é uma amizade verdadeira? É aquela que você consegue reconhecer Cristo na outra e você consegue impulsionar aquilo no propósito que ela tem. Ei, eu reconheço o propósito que você tem na sua vida e por isso eu quero te ver alcançando esse propósito. Independente se ele for maior ou não que o meu, porque o Senhor já escreveu os teus dias. O Senhor já escreveu os meus dias. E aí a gente entra na história de Isabel e Maria, que é sensacional. Sim. E você me fez lembrar de Davi e de Saul. Saul, ele só parou de perseguir Davi quando viu Davi longe do lugar da promessa.
Porque a amizade verdadeira, ela quer te ver você vivendo a sua promessa. E a amizade que não é verdadeira, a pessoa que está perto de você, que não celebra você, que tem inveja no coração, como Saul descaradamente tinha de Davi, ela não consegue te ver perto da sua promessa. Exato. Quando Davi foi para Ziclag, para a terra dos filisteus, a Bíblia diz que Saul parou de perseguir Davi. Anos perseguindo Davi, ele parou. Parou por quê? Ele parou porque viu Davi longe da promessa dele. Porque qual era a promessa? Era o trono. Qual era a promessa? Era Jerusalém. Muito bom. E tem gente que não vai conseguir suportar ver você perto de viver sua promessa. Então ela quer ver você longe. Ela faz de tudo para ver você longe. E infelizmente a gente não está falando de gente mundana. E a gente precisa ter maturidade para entender que isso acontece dentro da igreja. Tem pessoas que veem o seu talento, veem que você tem um chamado para a palavra, veem que você tem um chamado para o louvor. Sabe o que ela faz? A Bela não. A Valéria não. Não. Mas ela tem talento. Não. Como eu já fiquei sabendo de várias vezes que meu nome foi dito em reuniões e disseram, Jennifer, não. Porque tem gente que não quer ver você. Sabe que você tem uma promessa, sabe que tem uma unção na sua vida, mas ela não suporta ver você se aproximando do lugar da tua promessa. E a amizade verdadeira, ela vai falar o teu nome na reunião de pessoas que vão te abençoar. Ela vai lembrar do teu nome para as pessoas certas. Ela vai celebrar você e vai ser uma mulher, uma amiga que vai apontar o caminho para aquilo que Deus tem para a sua vida. Ela vai celebrar você. Ela vai fazer de tudo para que você chegue perto da sua promessa. E a gente tem muita dificuldade de ver o outro vivendo sua promessa. E, gente, o reino de Deus não tem fila. Não tem assim, tem fila para poder ser usado. Não, a Bíblia diz que a seara é grande, falta os trabalhadores, os ceifeiros. Então, Deus, ele conta conosco, ele quer levantar. Então, mulher, se você está aqui, se você está ouvindo esse podcast, se você é líder de um ministério e você vê que Deus derramou uma unção, uma habilidade, um chamado sobre a vida de alguém, não seja aquela que vai entulhar poços, mas seja aquela que vai estender a mão e vai dizer, eu vou te ajudar a você chegar no lugar da sua promessa. Eu vou ser aquela que vou acreditar em você. Eu sou aquela que vou te dar oportunidade. Eu sou aquela que vou te abençoar. Não faça com que a palavra de Cristo, que as pessoas acham que isso é regra, que dentro da sua própria casa Jesus não teve honra. Sim. Jesus não estava falando isso para ser um padrão, mas ele estava falando para a gente quebrar isso, a gente quebrar esse ciclo e a gente saber honrar aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Quer ver? Uma conferência. Às vezes, igrejas maravilhosas, fazem conferências, pagam fortunas para pregadores, para cantores, e às vezes tem alguém dentro da casa que prega, que carrega uma unção, que carrega uma autoridade, e você paga fortuna para trazer os de fora e você não consegue colocar para um dia, um momento, os de casa pregar. Tem tantas oportunidades. E isso precisa ser quebrado. A gente precisa honrar as pratas de casa. Gente, você tá falando para não chamar os de fora? Não, inclusive pode me chamar, pode chamar a Bela. Mas eu tô dizendo para você também honrar os de dentro. Porque tem mulher que canta aí, tem mulher que prega aí, tem mulher que ora aí. Então, use as ferramentas que Deus te deu dentro da sua própria casa. Honre as mulheres que Deus colocou para caminhar do seu lado. Sim, é uma frase que eu fico. Muito bom, muito bom. É até uma frase que eu gosto muito. A unção que você honra, você usufrui. Quando a gente honra alguém, a gente está usufruindo da unção dessa pessoa. E é maravilhoso você poder usufruir, né, daquilo que o Senhor está derramando. É muito bom usufruir daquilo que o Senhor está derramando na sua vida. Isso tem que ser um prazer para as pessoas. A amizade, ela é isso, ela é uma troca. Ela é uma troca. Eu tô me usufruindo de algo que tem você e você de mim, sabe? E a graça, ela alcança todo mundo. Então, a minha guerra sempre foi isso, no meu passado, né? Caramba, cara, as minhas amizades só me querem me ver mal, as minhas amizades só me querem ver afundando. Aí você entra na igreja, a mesma coisa, porque você entra na igreja... Você pensa que o mundo é mágico, né? Não, quando eu entrei na igreja, eu pensei, caraca, tô na igreja agora, nenhum mal me atingirá, ninguém vai me perseguir, não tem inveja, gente, não. Assim, foi ilusão. Foi uma grande ilusão. E o que me fez permanecer foi entender que todos nós somos falhos, né? Que há esperança para todo mundo, mas que o mais importante é entender... Cara, eu reconheço no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Tá, eu reconheci que uma pessoa invejosa, talvez porque eu tenho inveja dentro de mim. Então, a diferença não é aquilo que eu reconheço, mas aquilo que eu faço com o que eu reconheço. E eu acho que esse é o ponto. Não, eu sinto uma inveja dentro do meu coração, mas você não faz nada com isso, por quê?
A inveja, ela faz parte da carne. E a Faz, carne da somos nossa nós. natureza. Então não é você negar, não, nunca senti inveja, nunca menti. Você é a quarta pessoa da Trindade. E eu acho que isso que te faz cair. Isso que te faz ser uma pessoa ruim. Essa soberba. Isso que te faz ser uma pessoa religiosa, talvez, e querer afastar, segregar, criar panelas. Porque eu sempre entendi, não, eu preciso reconhecer as minhas limitações, eu preciso reconhecer quem eu sou e tentar mudar meu comportamento para que isso não leve um mal para as pessoas. Que bom que eu reconheço, porque a partir do que eu reconheço eu posso mudar. E as pessoas não estão mudando por quê? Porque elas reconhecem, mas elas não querem fazer nada. Não levam pro altar, não levam para aquele Exato. que pode transformar. Exato. E às vezes o que Deus ele precisa é que a gente tire as máscaras. As máscaras de uma santidade, as máscaras de uma amizade, sendo que na verdade você não é com aquela pessoa aquilo que você é nas costas, você não consegue. Na frente você é uma coisa, mas nas costas você é outra. Sim. Então a gente precisa remover as máscaras para que Deus nos trate. E às vezes, olha que lindo isso. O princípio da honra abre os céus sobre você. Sim. Derrama bênção sobre você. Então, quando você não honra, você está impedindo que bênção chegue até você. Exato. Você está impedindo que orações suas sejam respondidas. Porque a Bíblia diz pra gente, a honra permeia todos os relacionamentos. A Bíblia diz que filho tem que honrar pai e mãe. Sim. Pais devem honrar seus filhos. Que a honra deve permear as amizades, liderança. Tanto o líder tem que honrar os liderados, quanto os liderados honrar a liderança. Então, a gente precisa, a Bíblia diz, considere uns aos outros como superiores a si mesmo. Então, esse é um padrão e uma linguagem do céu. E quando a linguagem da desonra entra, é a linguagem da confusão, da fofoca, da calúnia, do disse-me-disse. E aí a Bíblia diz que tem uma coisa que ele abomina. Sabe o que é? É a contenda entre irmãos. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando o princípio da desonra começa a chegar, quando você começa a fazer comentários desnecessários sobre a vida de alguém, quando você começa a falar mal. Então, a gente precisa realmente remover as máscaras e dizer, Deus, meu coração, eu tô com inveja de tal pessoa. Eu tô com inveja porque eu tô aqui há muito tempo e parece que nada acontece no meu ministério e fulano mal chegou e as coisas já estão fluindo. Deus, eu tô com inveja, mas tira esse sentimento do meu coração. E é você batalhar contra isso, é você orar a Deus e pedir para que Deus limpe o seu coração. Porque a Bíblia diz que quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então a gente tem que buscar essa pureza. Às vezes a gente está buscando muito poder de Deus e buscando pouca pureza. Pouca pureza de coração. E pureza de coração fala de intencionalidade. Qual é a sua intenção? Isso é importante a gente pensar sobre uma amizade. Qual é a sua intenção com uma amizade? E tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre amizade, que foi algo que Deus ministrou assim na minha vida de uma forma assim poderosa. Porque eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, amizade é uma ponte. Sendo que você concorda que uma ponte ela tem início e fim? Sim. Sendo que Deus ministrou ao meu coração que uma verdadeira amizade não é ponte. Porque a amizade, ponte, ela acaba, ela tem fim. A verdadeira amizade é a amizade de aliança. Aqui é a minha aliança. Ela não tem início, ela não tem fim. Você não sabe onde ela começou e você não sabe onde ela terminou, porque só termina no céu. Uma amizade de aliança, ela só termina no céu, ela não termina, ela é eterna. E a gente vai ver na Bíblia que várias pessoas tinham aliança. O que Ruth foi para Noemi? Foi uma amizade de ponte? Ela disse assim, eu vou usar Noemi e depois que eu alcançar meu objetivo, eu descarto ela. E tem pessoas fazendo isso nas amizades. Usam as pessoas para alcançar um determinado fim e depois descarta. Eu quero a Bela, porque a Bela tem influência, tem seguidores. Depois que eu alcançar meu objetivo, nem atendo mais a Bela, nem respondo. Tem pessoas que querem usufruir daquilo que você tem, não daquilo que você é. E uma amizade de aliança, ela quer o seu coração. E quem quer o seu coração vai estar do teu lado até no seu pior dia. Noemi teve uma crise de identidade. Ela disse, pode trocar o meu nome para Mara. Mas Ruth estava ali. Ela não abriu mão, ela não negociou. Ela estava ali do tempo todo, porque uma verdadeira amizade vai estar do teu lado, mesmo no seu pior dia. Com certeza. Você falou, amizade não é ponte, mas é fonte. Passa por você, vai na pessoa e sempre volta. É uma troca, é uma fonte. É como um rio. Vai passando e você consegue inundar outras pessoas, sabe? E não se limita. Ah, não é tóxico, não. Você é meu, você é só meu, isso aqui não. Não. Impacta outras pessoas ao seu redor. As pessoas, nossa, mas que pessoas legais, saudáveis. Eu queria ter uma amizade assim. Eu vejo muitas pessoas, eu queria uma amizade assim, eu queria uma amiga que me honrasse, eu queria uma amiga que não tivesse inveja, eu queria uma amiga... Tá, mas você é essa amiga?
Porque eu acho que a amizade que a gente quer tem que começar por nós. Eu queria tanto uma amiga de oração, eu queria uma amiga intercessora. Você é amiga? Você é intercessora? Então, a amizade que você quer tem que começar por você. Eu vejo muito esse relacionamento também. Não, eu quero um homem de oração, eu quero um homem temente a Deus, eu quero um homem... Tá, mas você é essa mulher que você tá querendo, desejando esse homem? Porque, às vezes, é muito incoerente aquilo que a gente quer daquilo que a gente é. Porque antes da gente querer, a gente tem que começar a ser. Sim. Então, eu vejo muito isso, essa distorção. Você quer muito, mas por que você quer? Talvez você não é aquilo que você está querendo. Então, assim, é uma discrepância muito grande, porque aí você entra numa relação de abuso. Você quer a pessoa, você não tem aquilo que você quer, mas você quer aquela pessoa para preencher, talvez, aquilo que falta em você. O abuso, a toxicidade começa aí numa amizade também. Porque a gente vê, né? Tem inveja, tem. A pessoa só quer você, talvez, para subir alguns degraus e tudo mais, depois não voltar mais. Mas isso não acontece quando duas pessoas estão alinhadas ao mesmo propósito. Porque tá ali, vai ser uma troca de impulsionamento. Então, o que você falou, não é ponte. E aí eu vim, é fonte. Então, a fonte que passa por você, passa por mim, vai trocando, a gente vai alcançando outras pessoas. Eu acho que esse é o verdadeiro sinônimo, né, da amizade de hoje. Sim. E é muito louco ver que, num passado, Deus já fez com que eu fosse tão perdida com a amizade, né? De dependência emocional, talvez aqui algumas pessoas se identifiquem com isso. O fato da mulher não saber a identidade dela, ela não sabe o que ela merece. Então, muitas pessoas que talvez você esteja aqui, você tenha uma amizade que seja conturbada, e você sabe que é conturbada, mas você não consegue, a pessoa não consegue sair disso. Desvencilhar, né? Exatamente. É porque a pessoa, na maioria das vezes, não sabe o que você é. Quando você não sabe o que você é, você não sabe o que você merece. E quando você não sabe o que você merece, você vai sempre ter o pior pra você. Então, eu acho que isso é muito louco de pensar, porque depois que eu comecei a entender quem eu sou em Jesus, eu comecei a entender o que eu mereço. E eu mereço tudo aquilo que a Bíblia fala que eu mereço. Então, as suas amizades começam a ser diferentes, os seus ciclos, as suas rodas começam a ser diferentes. Mas eu só saio com amigos que bebem e tudo mais, mas porque você é essa pessoa. Quando você começar a ser a pessoa que Jesus chamou pra ser, o seu ambiente vai mudar, as pessoas vão mudar, a sua roupa vai mudar, a sua fala vai falar. Porque a gente tá ali convivendo num ambiente, e é impossível não ser transformado onde Jesus está. É impossível você chegar num lugar que tenha Jesus e você não ser transformado, a não ser que você não queira. Sim. Então, assim, amizades saudáveis, elas são construídas a partir do ambiente que nós convivemos. Então, como começar a encontrar amizades saudáveis? Muda o ambiente. Quando você muda o ambiente, você encontra pessoas. Claro, né? Com discernimento e sabedoria e tudo mais. Mas a amizade de Deus é como Isabel e Maria, né? Eu acho linda a história de Isabel e Maria. Sim. Porque Isabel já estava gerando antes de Maria. Maria começou a gerar Jesus 3 meses depois, e Maria já estava no 6º mês de gestação, e Maria, com toda a humildade, foi pedir instrução para Isabel, sabe? Isabel sabia que o que Isabel gerava era menor do que o que Maria gerava. Isabel sabia que Maria gerava algo muito maior, e Isabel acolheu Maria, Sim. instruiu Maria para que ela gerasse Sim. o nosso Salvador. Então, muitas vezes a gente entende aquilo que a outra pessoa tem gerado, mas a gente não quer ser a instrutora dessa pessoa, porque a gente tem medo que ela cresça mais do que a gente. E as amizades, elas entram num funil e numa separação por causa disso. Sabe? É justamente você reconhecer, você até reconhece o propósito do outro, mas você se nega a fazer parte porque você sabe que essa pessoa vai ser maior do que você. E é isso que a gente vê hoje em dia. Sim. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Com as amizades que a gente tem, porque tem amizade que, de fato, não vai te edificar, não vai te acrescentar, vai te levar para o mau caminho. E existem amizades que vai te edificar, que vai te fortalecer. Exatamente. A Jennifer, ela entrou num... A gente, eu juro que eu não posso chorar nesse podcast. Não, me diz. Porque eu tava passando por um momento muito caótico, né? Tipo assim, gente, dentro de igreja sempre tem os problemas, enfim. Sempre. Mas às vezes eu pensava, né? Bom, cheguei na igreja e falar, chegou, sentou na janela, parece que foi tudo muito rápido. De fato, a minha vida foi tudo muito acelerada. Comecei com 3 meses convertida, liderando um GC, depois 9 meses liderando um ministério, cuidando de mais de 100 pessoas. Então, assim, por que as coisas na vida dessa menina acontecem tanto? Ela tem aqui nem 1 ano de convertida. E foi difícil pra mim sentar na igreja, num ambiente assim. E eu perguntava, né? Eu falei, cadê as amizades que impulsionam? E eu me sentia ali sozinha, sabe? Quando você tá num barco, parece que tem a deriva. Não tinha ninguém para poder caminhar. E aí, o mais louco de tudo foi que quando eu comecei a liderar o GC, a célula, né? Eu comecei a levantar as próprias meninas da minha célula para poder caminharem comigo. E não era mais sobre o tempo. Poderiam ter convertido agora. Eu puxava, não, vamos andar junto. E era uma troca, porque até a pessoa que você acha que não tem nada, ela tem muito para te oferecer. Sempre tem. Sempre tem. Isso foi surreal. Então, isso foi um divisor de águas. E esse é o princípio da honra, né? Você não tem que honrar... Óbvio, você tem que honrar quem tá acima de você, ou os pastores e tudo mais, mas você tem que honrar quem você tá liderando.
liderando também. Sim. As pessoas que estão ali sobre a sua supervisão, digamos assim, elas merecem ser honradas, elas merecem o seu amor. E você vai ver o quanto elas têm para te acrescentar e talvez muito mais do que aquelas pessoas que estão acima de você, sabe? Então, acho que cada história foi transformando a mim, foi transformando as pessoas. E como hoje eu vejo isso muito em você, né? Impulsionadoras de mulheres, como a gente é grata em ver alguém crescendo através da nossa vida. Porque, Sim. primeiro, não foi pela gente, foi pela graça de Deus. Mas outra coisa, cara, ver uma mulher crescendo, cara, isso é surreal. Você tirar uma mulher do fundo do poço, você fazer com que a mulher encontre a sua verdadeira identidade, você ver aquela mulher se reconhecendo. Quantas vezes eu já ouvi a frase, Bela, as escamas dos meus olhos caíram. E glória a Deus por isso, porque um dia as minhas escamas caíram também. Então, você quer a amizade verdadeira, comece por você. Comece levantando pessoas que talvez você veja que estão precisando mais do que você, que estão na caminhada, que estão... Sabe que eu sempre falo que eu sempre muito fui de improvável, desde a minha faculdade. Sabe que na faculdades, ambientes, igrejas, tudo tem aquela panela, né? Sempre tem aquele grupo que é o mais ativo, que é o que sai na frente, mas tem um grupo dos excluídos. Existe o grupo dos aqueles que não aparecem, aqueles que ninguém dá valor. Sim. Aquele que a pessoa olha, não, esse aqui tá desprezando. E eu nunca fui essa pessoa. O zelador da igreja, eu fiz amizade com o zelador da minha igreja. Da mesma forma que eu honrava o meu pastor, eu honrava o zelador, aquele que limpava a igreja, que coordenava, que fechava a igreja. E as pessoas começavam a ficar encantadas com esse mover. E voltando para a parte dos excluídos, era surreal. Eu sempre estive com os excluídos. Eu sempre acreditei naqueles distantes. Eu nunca quis estar com a panela lá nunca foi o meu ambiente. E Jesus é isso. E eu entendi que isso nunca foi meu. Isso sempre foi algo que Deus colocou dentro de mim. Não, aquelas pessoas lá que ninguém acredita. Os tímidos. A Valéria tá aqui nesse podcast, ela tá de prova. Eu falava assim, gente, essa minha célula, esse meu GC, é o GC dos tímidos, porque aqui eu tenho a capacidade de fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que elas são. Tipo assim, eu abri a roda do GC, né? E a primeira coisa que eu falava assim, se apresenta, fala de onde você veio, como é que você conheceu a nossa igreja e tal. É a pessoa, ai, não, Bela, não quero falar assim, não, eu sou tímida. Eu falava assim, você é tímida, é porque você tá no lugar certo. A maioria das pessoas, não, Bela, porque eu sou muito tímida. E hoje eu vejo as tímidas alcançando cargos de liderança. Eu vejo as tímidas impactando outras mulheres. Porque o reino dos céus não é pros tímidos. Apocalipse vai dizer que ele não chamou ninguém pra ser tímido. Então é muito bom você pegar aquela pessoa que tá lá atrás, que ninguém tá enxergando. Levanta essa pessoa. Sim. Não queira andar só com os maiores, mas pega os menores e levanta, porque é isso que Jesus fez com a gente. Então, pra mim, a amizade é isso. Exatamente. Você enxergar uma pessoa que tá lá no fundo do poço, mas você falar assim, eu quero ser essa pessoa que vai ser usada por Deus pra tirar essa pessoa dali. Exatamente. E você falando isso me fez lembrar, né? Eu tive uma oportunidade agora, recente, de fazer uma gravação na MK e falaram pra eu trazer convidadas. Eu trouxe 3 convidadas, amigas, que são têm influência na rede social. Mas teve uma que eu acho que não tem nem 1000 seguidores. Que é aquela, assim, que é nova convertida também, que tá vivendo um amor por Jesus, que tá vivendo uma entrega. E ela esteve conosco nesse podcast. Foi, assim, algo marcado pela presença de Deus. Quando ela abriu a boca, os rios de águas vivas começaram a fluir naquele estúdio. Amém. E é lindo ver que Deus está levantando mulheres improváveis. Mulheres que você acreditou nelas, que você investiu nelas. Ela é uma liderada minha. E hoje é tão lindo vê-la crescendo, ela se posicionando. Uma amiga que estava presente na gravação, ela falou, meu Deus, quando ela começou a falar, eu comecei a chorar. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Uau. Porque Deus, Ele quer que a gente seja essa mulher. Às vezes, a mudança que você quer ver no outro, ela precisa começar em você. Sim, exato. Em você. Você ser essa mulher que encoraja, ser essa mulher que cura outras mulheres. Porque uma mulher que está ferida, ela fere. Muito. Uma mulher que ela só tem ferida, ela só vai ferir. Mas uma mulher que está curada, uma mulher que aprendeu a resolver os seus problemas no altar, entregar para Ele as suas dores, ela vai ser uma mulher que vai levantar outras mulheres. E às vezes as dores que você passou, que você atravessou ao longo da sua vida, vai servir para ajudar outras mulheres a se erguerem. Porque às vezes as pessoas olham para si e falam assim, não, mas eu abortei. Será que é perdão para mim? Eu traí meu marido. Eu adulterei. Será que há perdão para mim? Sabe por quê? Eu vejo que a gente está muito preparado, a igreja está muito preparada para lidar com quem é abusado. Alguém que foi ferido, alguém que foi ofendido, alguém que foi abusado sexualmente. Mas cadê a igreja que Deus está levantando para cuidar daquele que abusou? Cadê a igreja que Deus está levantando
para cuidar daquele que adulterou, Sim. daquele que caiu. E esses a gente despreza. Às vezes a gente tem amor imenso para dar para aquele que não era crente, que era um assassino, e aceitou Jesus, a gente dá no mês seguinte o microfone na mão dele, ele já está testemunhando do que Jesus fez em sua vida, mas aquele que está na jornada, que está na igreja, mas tropeçou, caiu, para ele não tem mais redenção, para ele não tem mais perdão. Isso é muito E a forte. gente, muitas vezes, tem misericórdia para aquele que estava lá no mundo e a gente não tem misericórdia para quem tá caiu dentro. e está dentro da igreja. E a gente precisa ser essas mulheres que vai curar e alcançar esses corações, daquelas que caíram, daquelas que erraram, daquelas que abortaram, daquelas que adulteraram, daquelas que traíram, daquelas que foram feridas na jornada e feriram outras pessoas também. Então, Deus, ele quer que a gente seja essa mulher que vai fazer diferença, que vai promover, ser uma facilitadora do ambiente do céu onde ela chegar. Eu creio que onde nós pisarmos, o ambiente, a atmosfera muda, Sim. porque onde você chegar, a presença de Deus vai te acompanhar. Amém. Nossa, muito, 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 muito forte isso. Falar sobre amizade é um tema que engloba muito e alcança muitas Sim. pessoas, e principalmente falando da igreja, né? Eu vejo que muitas pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, que eu pergunto, por que você não frequenta a igreja? Elas foram feridas dentro da igreja. Sim. Elas foram recusadas dentro da igreja. Elas não foram aceitas dentro da igreja. E eu acho que esse amor, essa misericórdia que o Senhor coloca no nosso coração para poder alcançar pessoas é algo que realmente vem muito de Deus, e que as pessoas que talvez estejam dentro da igreja hoje, elas precisam ter esse olhar. Que, por exemplo, eu fui aceita demais até da conta pelos meus pastores. Cheguei, fui muito bem acolhida, vim direto do mundão. Então, assim, eu com 3 meses de convertida, não, você vai cuidar de mulheres, mas espera aí, como eu vou cuidar de mulheres? Eu tava bebendo ontem, ficava com meninas, e alguém me enxergou com a lente de Cristo, sabe? Eu fui cuidada, eu fui pastoreada e falou assim, não, eu enxergo você aqui, eu enxergo o que Jesus tem na sua vida, então eu vou ser esse canal que vai, você vai cuidar de mulheres, eu sei o que Jesus está fazendo na sua vida. Então, eu me senti ali grata, sabe? Eu vi o amor de Jesus ali, porque eu poderia chegar, não, você vai ser... Claro que tem um tratamento, né? Mas, não, vamos excluir ela um pouco aqui, não sei o que lá, porque ela vai contaminar os outros. Não. A pessoa, quando ela é bem acolhida, quando ela é bem alimentada, quando ela é bem cuidada, qual ovelha, quando bem alimentada, foge? Sim. Ovelhas bem alimentadas não fogem. O problema, acho que talvez da igreja hoje seja alimentar e cuidar também de pessoas com esse olhar. Porque fui julgada, fui muito por pessoas de fora e também de dentro da igreja. Mas existiram pessoas específicas ali dentro que falaram assim, não, olha aqui, eu vou te alimentar, eu vou te cuidar e você vai cuidar de outras pessoas. Sim. E algo que é importante a gente falar sobre a gente ser essa mulher que transforma o ambiente, a gente também precisa entender uma coisa. Eu vou voltar lá, algo que eu falei lá no início. Quem tem muitos amigos, a Bíblia diz que ele é levado à ruína. Sim. Porque a gente precisa ter maturidade para distinguir níveis de amizade. Muito bom. Sabe por quê? Não é todo mundo que anda do seu lado que tem que ter acesso à sua casa. Muito, não é todo mundo que anda do seu lado que tem que ter acesso à sua intimidade. E às vezes a gente se fere por pura imaturidade. Por achar que todo mundo... Porque eu tô falando de algo que eu sou assim. Eu sou uma pessoa que acredito que todo mundo é minha amiga, que todo mundo quer o meu melhor, que todo mundo tá me amando. Sendo que eu fui tão ferida, eu fui tão ferida ao ver que nem todo mundo que tá do meu lado celebra quem eu sou, celebra o que eu tenho. Celebra a unção, celebra o dom, celebra a pregação. Mas quando eu revelo quem eu sou, ela não suporta, ela não aguenta, ela não quer lidar. Ela não quer se relacionar com a Jennifer, ela quer se relacionar com a pregadora. Ela não quer se relacionar com a Jennifer, ela quer se relacionar com o dom que eu tenho. E, infelizmente, a gente precisa... Vou dizer que o erro foi só de quem me feriu? Não, o erro foi meu. De acreditar que todo mundo que está caminhando do meu lado é minha amiguinha, minha melhor amiga. A verdade é, melhores amigos você se conta nos dedos de uma mão. A verdade é. Esses são os amigos que você vai contar. E não ache você que todo mundo é seu amigo. Você precisa ser amigo de todos. Você precisa ser leal com todos. Mas você precisa entender os níveis de amizade para que você não se fira. Porque não é todo mundo que você coloca dentro da sua casa. Eu amo a história da Sunamita, que a Bíblia diz que ela construiu um quarto para o profeta Eliseu. Ela não construía esse quarto para todo mundo. Ela era rica. Ela poderia colocar ele num quarto de hóspede. Ela poderia colocar ele num lugar. Não, mas ela falou, eu vou construir um lugar para ele morar. Eu vou construir um lugar para ele fazer morada. Ela entendeu que não é todo mundo que tem que ter acesso ao coração dela. Porque a Bíblia diz que muitas vezes Eliseu ia lá.
passava em Sunem, ela sentava à mesa com ele e ela ia vendo quem ele era. Para você saber quem é e quem não é, você precisa caminhar um pouco. Você precisa ver o coração. Sim. Você precisa sentar à mesa e deixar que os corações se revelem. Então, não seja imaturo, porque sabe o que é interessante na história da Sunamita? Ela não disse assim, viu o profeta passando na rua, falou, nossa, me arrepiei. As vestes dele é veste de pentecostal, é de crente, é do poder, é profeta. Não. Ela não se iludiu com a imagem. Eu quero te dizer uma coisa, a pessoa que mais me feriu ao longo dessa minha jornada cristã foi alguém que tinha uma característica de irmã de oração. Uma mulher que era muito mais velha do que eu, Bela. Meu Deus. Alguma mulher que tinha idade para ser minha mãe, minha mãe. E ela não suportou aquilo que eu carregava. Nossa. Eu dei liberdade, entrou na minha casa, acessou minha intimidade e utilizou de tudo que pôde para tentar parar o meu ministério ao ponto de ir no meu pastor. Nem da minha igreja ela era para dizer, tira a Jennifer do altar. Meu Deus. Porque ela não suportou aquilo que eu carregava. Meu Deus. E a gente, às vezes, se engana com a aparência. Porque tem um coque na cabeça, porque tem uma saia longa. E você Nossa. pensa, essa mulher é mais velha do que eu, essa mulher tem maturidade. Cuidado, porque maturidade não tem nada a ver com idade. Tem gente que tem idade, mas não tem maturidade. E tem gente que talvez não tenha idade e seja muito mais madura do que muita gente com idade. Então, a gente precisa saber distinguir. E o que eu amo na história dessa Sunamita é que ela falou assim, não vou me levar pela aparência, eu não vou me levar pelo que dizem a respeito do profeta Eliseu, eu vou sentar à mesa com ele. Não foi uma vez, não foi duas, várias vezes ela sentou à mesa com ele. Depois que ela sentou algumas vezes à mesa com ele, ela olhou para o seu marido e disse, vejo que esse homem é um santo profeta de Deus. Porque tem gente que é santo profeta de longe. Quando você chega perto, você tira todas as palavras que você falou. Você vê que de profeta e de santo não tem nada. Mas ela disse, eu vou chegar perto para saber quem é. Então, antes de você construir um quarto dentro da sua casa, antes de você colocar para dentro da sua casa, senta à mesa. Saiba quem é, saiba as intenções, deixa revelar o coração, para que você não se fira, para que você não se machuque, para você entender que não é todo mundo que anda com você que tem que ter acesso à sua intimidade, os seus segredos, aquilo que você quer realizar. Nós vemos a história de José, ele foi contar a história para os seus irmãos. Teoricamente estavam ali, deveriam torcer por ele e foram aqueles que jogaram ele na cisterna. Então a gente precisa entender que até os nossos irmãos, até aqueles que andam do nosso lado, não é para todo mundo que a gente conta a nossa vida. É isso. Não é para todo mundo que a gente abre o nosso coração. Exatamente. Eu acho que talvez, assim, uma perspectiva diferente na vida de José, né? Eu acho que talvez o erro dele foi contar aquilo que Deus iria fazer na vida dele e os irmãos dele, mas por que Deus não vai fazer na minha? Gerou aquele ambiente de inveja, talvez, em algo que não estava pronto. Sim. Então, tem uma frase que eu carrego muito comigo aqui, os projetos de Deus, eles precisam ser escondidos para eles não serem perdidos. Sim. A gente perde muita coisa da nossa caminhada porque a gente fala demais. A gente fala daquilo que a gente já está gerando. Uma grávida, no primeiro mês de gestação, não tem barriga. Está sendo gerado, está sendo construído. Não. Projetos de Deus, eles não precisam ser revelados de você. Jesus não precisa de outdoor. Jesus não precisa de propaganda. Jesus não precisa de post no Instagram. Quem revela os projetos de Deus é Ele mesmo. Não foi Moisés que se revelou, foi o próprio Deus que revelou Moisés. E quando o projeto é de Deus, até escondido vai crescer. É isso. Quando o projeto é de isso. Deus, mesmo que você esteja escondido, mesmo que ninguém dê nada para você, o projeto vai crescer. Exatamente. Porque se tem a presença de Deus, se tem a assinatura de Deus, vai dar certo. Exatamente. Moisés não precisou pegar e falar assim, ei, eu nasci, você é o libertador do povo. Não. O projeto de Deus, ele se revelou sozinho. Moisés nunca precisou afirmar a identidade dele ou aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Não. O próprio Deus revelou quem era Moisés. O próprio Deus revelou aquilo que estava sendo gerado. Então é isso que a gente precisa deixar. Com os projetos de Deus, eles amadureçam a ponto deles mesmos se revelarem. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, por exemplo, por que ele amaldiçoou a figueira? A figueira estava verde, mas não tinha fruto. Não tinha fruto. Era só uma folha verde. Tem gente na nossa vida que talvez seja só uma folha verde por fora, mas não tá dando fruto. E aí a pergunta que todo mundo fala, tá bom, Bela, tá bom, Jennifer, como eu reconheço a verdadeira amizade de Deus? Como eu reconheço se é um relacionamento de Deus pra mim? Olha o fruto. Tem gente que tá verde, tá bonitinho por fora. O Instagram tá lindo, impecável. Chora, ajoelha, diz que é sua amiga. Ajoelha, te manda oração no WhatsApp, fala que tá preocupado, mas só é uma folha verde. Os verdadeiros, eles geram e eles não ficam falando pra todo mundo. Eles deixam que Deus mesmo revele. A maioria das amizades que Deus me deu, inclusive você nunca se autoafirmou.
Você nunca falou, eu sou isso aqui. Você, inclusive, no evento da pastora Helena Raquel, que eu falei assim, caraca, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei o que lá. Você nunca falou pra mim nem que era pregadora. Você falou, eu sou a Jennifer. É verdade. É isso que a gente tem que reconhecer no outro. Sim. Não é o que você faz, mas é quem você é. Você é. E quem você é o que tá sendo gerado por dentro, não é o que você fala que faz por fora, não é o seu post no Instagram, não é o seu trabalho. Cara, isso é muito forte, esquece. É bem isso mesmo. Cara, é algo que faz a gente refletir. Sim. É algo que faz... Que fruto essa pessoa tem dado? E fruto, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu tava dando uma lida no livro da Tamires Garcia, que ela fala sobre desmascarando o espírito de Jezabel. Eu comprei esse livro, gente, eu preciso ler, meu Deus. Eu comecei a dar uma folheada, nem comecei a ler, não, mas eu li uma parte que me chamou a atenção. A gente tem que ter muito cuidado com o espírito de manipulação que ama apontar frutos. Ama autoafirmar os frutos. Muito bom, né? já gostei E aí tema. você faz o seguinte, você pega e você diz assim, olha ali, tá vendo a Bela? A Bela é meu fruto. Eu que gerei a Bela. Nossa! Fruto nunca são pessoas. Anote isso, fruto nunca são pessoas. Sim. Fruto é o que a Bíblia diz. Longanimidade, domínio próprio, amor, alegria, temperança. Isso é o fruto. Fruto é a sua capacidade de poder o caráter. alimentar o próximo. Com que você está alimentando o próximo? Porque quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, das vestes dele saíram virtude. Quando tocam em você, sai o quê? Quando tocam em você, sai o quê? Sim. Qual fruto sai quando tocam em você? Essa é a resposta. Porque no ambiente tranquilo, tá tudo maravilhoso. Mas e sob pressão, quem é você? Sim. Sabe? E quando falam de você, quem é você? Eu liderei muitas meninas, né? Então, tipo assim, eu sempre fui que nem você, sabe? Amável com todo mundo, boa com todo mundo. Cara, é o que a gente é. Enfim, infelizmente, pessoas assim sempre podem ser enganadas. Então, uma pessoa é maravilhosa, mas teve um momento ali, numa festa, numa confraternização, que a pessoa se revelou quando perdeu o carregador. Perdeu o carregador. Morreu. Começou a acusar pessoas. Roubaram meu carregador. Fizeram isso com o meu carregador. Aí mas cadê a doçura? Cadê o amor? Já revelou pra mim ali. Não precisa de mais nada. Revelou. Porque o que você é dentro da sua casa, você tem que ser fora. Exatamente. O que você aparenta ser é o que você aparenta ser estressado, é o que você aparenta ser na briga, é o que você aparenta ser em qualquer coisa que venha te desestabilizar. Porque quem você é não pode mudar. Sim. Agora, aqui, vamos supor que aconteceu uma confusão aqui. Eu me exaltei, empurrei o copo, soquei a parede. Peraí. Acho que a Jennifer se enganou com a Isabela. Sim. Sim. Sabe? Porque quem você é não muda. Sim. É isso. O seu coração, né? É isso. E até mesmo dessa história, né, que eu falei agora, que eu passei por esse processo. E eu sou uma pessoa que, com a graça de Deus, eu vou dizer, eu procuro mesmo perdoar. Porque a Bíblia diz, se você não perdoar os outros, eu não vou te perdoar. E não é só sobre isso. Quando você passa a entender que Deus te perdoou, quando você não merecia ser perdoado, você passa a perdoar. E eu não tô falando isso pra você ser uma pessoa rancorosa, me feriram. E perdoar, gente, não é só querer pra gente conviver. aprender maturidade. Não, isso. E perdoar também não significa... Porque existem distâncias que são saudáveis. Existem distâncias que são necessárias. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me afastar de algumas pessoas. Sim. Oro, perdoei, mas não quero perto de mim. Não são pessoas pra ter a caminhada junto comigo. São pessoas que não batem o valor, sabe? São pessoas que talvez me feriram, sim. Me magoaram, sim. Que eu tenho o direito de não querer perto de mim, sim. Mas o perdoar é a perda da dor, é você esquecer, apagar, não lembrar mais. Então, assim, esquece, segue sua vida, mas entenda, tem pessoas que talvez vão ser só âncora na sua vida e vão impedir o seu impulsionar. Isso, exatamente. Então, a gente precisa também aprender a encerrar, saber encerrar ciclos. Que é encerrar ciclos com perdão, encerrar ciclos com paz. Não existe isso, tal pessoa fez isso, eu nem olho, nem dou cumprimento. Não, isso é falta de educação. Isso aí é falta de... As pessoas, não, eu perdoei. Aí passa na igreja, não olha na pessoa, não cumprimenta, não dá um bom dia. Peraí, isso não existe. Isso é falta de educação. Isso não existe. Não existe isso. Eu perdoei, mas não falo. Eu perdoei, mas eu respeito. Eu vou respeitar. Trato bem. Eu vou cumprimentar, eu vou falar. Mas eu preciso ter sabedoria na hora de encerrar ciclos. Sabe qual é o nosso problema? A gente é muito brasileiro. Ele é muito bom em iniciar ciclos. Comecei um namoro, comecei uma amizade. Eu tô muito emocionada e muito feliz. O nosso problema
problema, a gente é muito dramático na hora de encerrar ciclos, de fechar portas, de entender que aquela amizade foi importante a um determinado ponto da minha vida. E não é que eu tô descartando pessoas, mas porque aquela pessoa se revelou o coração, eu sei que não dá para andar junto. Você vê Davi servia dentro da casa de Saul, entrava na casa de Saul, até que o momento Saul pegou uma lança e jogou nele. Saul revelou o coração dele. Tem como você ficar andando com um cara que quer matar você? Não tem como. Exato. Ele corria risco de vida toda vez que ele chegava perto de Saul. Então a gente precisa entender que tem pessoas que as distâncias vão ser necessárias. E são distâncias saudáveis, são distâncias que vão proteger seu coração. Não, mas não é para você ficar rancoroso e nem matar essa pessoa dentro do seu coração. Porque a Bíblia diz, não matarás. E sabe o que a gente faz quando a gente não perdoa? A gente mata as pessoas dentro do nosso coração. A gente mata e diz assim, eu não quero nem ouvir falar dessa pessoa. Não. Mas a Bíblia diz que se você for no altar e você não perdoar alguém, deixe a sua oferta de lado, peça perdão primeiro e depois volta pro altar para você entregar a sua oferta. Sim. E a dúvida que deve estar na cabeça de muita gente, né? Como que eu sei, então, que eu perdoei alguém? A resposta é, quando você tem a capacidade de orar pelaquela pessoa que te feriu, muito mais do que a oração que você faz para si mesmo. Sim. A gente só consegue saber se a gente perdoou de fato alguém quando a gente consegue orar para aquela pessoa que nos feriu muito mais do que a gente ora por nós mesmos. Sim. Com graça, com misericórdia. Com tudo aquilo que Jesus fez por nós. Sim. Essa é a verdadeira resposta de saber se a gente realmente perdoa ou não. Porque caso a pessoa não consiga nem orar, nem pedir para Deus fazer infinitamente mais na vida daquela pessoa, derramar sorte de bênçãos, pedir o favor, pedir a misericórdia, falar assim, Deus, não lhe imputa esse pecado, porque ele não sabia o que ele fazia. Sim. Esse é o verdadeiro perdão. Exato. E esse é o verdadeiro perdão. Em toda amizade vai ter que ter o perdão. Exato. E a gente tinha muita coisa pra falar nesse podcast. Não, mas vai ficar... A gente ficou só na amizade, né? Na próxima a gente fala mais de chamado, que também é uma coisa que a gente quer falar, né? O nosso chamado, exatamente. como aconteceu. Mas a gente ficou na amizade hoje. Não, cada dia, cada semana, na verdade, a gente vai ter um tema pra vocês e temas que vão gerar, né? Esse impulsionar, esse destravar. A nossa ideia aqui é destravar a sua mente, a sua cabeça com coisas que talvez eu vivi ou que a Jennifer viveu e que vai acrescentar na sua vida. Então, vão ter muitos outros temas aqui, né, amiga? Com certeza. Esse foi o primeiro de muitos. E assim como a Jennifer foi na minha vida, eu sou na vida de outras mulheres. Eu tenho certeza que você que tá aí vai ser na vida de outras pessoas também. Pega essa pessoa do seu trabalho que talvez ninguém valoriza, talvez que ninguém acredita. Aquela que invista nela, invista nela. Seja o canal de bênçãos na vida dela que vai ver essa mulher sendo transformada. Você não sabe o quanto cada mulher carrega tesouros escondidos para serem... E que só precisam de alguém para ajudar a ser revelado, sabe? Porque às vezes você convive com pessoas que não acreditam nelas mesmas. Então a gente tá aqui porque, primeiro, a gente acredita no chamado da vida da outra pessoa. Segundo, porque a gente quer trazer temas que não só vão estar alimentando a gente, mas como vai estar alimentando você aí de casa também. E que esse aqui seja o seu tempo de mesa. Seu tempo de mesa comigo, com a Jennifer e com Jesus e com muitas amigas que vamos trazer aqui para poder impulsionar e destravar a sua vida. E foi interessante, né? Porque a gente... Num dia, eu separei uma noite e falei assim, eu vou escrever um projeto aqui, Deus estava colocando no meu coração. E o tema foi exatamente esse, Jesus e suas amigas. E eu pensei exatamente um ambiente assim, Jesus sentado à mesa conosco. E imagina as histórias sendo compartilhadas, a história de Maria, a história de Isabel, história de Esté, de Ruth, de Noemi. Imagina todas elas sentadas à mesa e tanto a ser compartilhado. Sim. Do que ela viveu e do que ela experimentou com Jesus. E quando eu compartilhei esse projeto, que foi no dia seguinte, eu encontrei a Bela no almoço. Por um acaso deu certo. A gente não marcou o almoço, não marcou. Só pra e ela falou, nossa, eu tô com um projeto muito parecido com o seu, de fazer um podcast pra gente falar pra mulheres. E aí eu falei assim, nossa, tá se encaixando. Eu já tinha até nome pro meu podcast. Só que ela tinha o nome do projeto dela. E aí, Deus, né, tinha dado esse nome, Jesus e suas amigas, para que esse ambiente possa ser um lugar para a gente abrir o nosso coração. Sim. Não são mulheres perfeitas, não são mulheres que viveram uma vida, sabe, o fantástico mundo
de Bob, não. Foram mulheres que sofreram, mulheres que tiveram crise de identidade, como Noemi, mulheres que passaram por processos, tiveram que pegar as respigas que caíam, como Ruth, até um dia se casar com um dono da terra. Mulheres que passaram por processos dolorosos, mas viveram a promessa. Então, se você está aqui conosco, que você saiba que todos os processos estão apontando para o lugar da sua promessa e que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Sim. Se você depender de Deus e contar com a nossa ajuda, nós estamos aqui para somar na sua caminhada e que você possa desfrutar de todas as promessas que estão liberadas na palavra sobre a tua vida e que você possa viver cada dia mais conhecendo e desfrutando desse amor que vai te levar ao lugar do seu propósito. Exatamente. Né? Se você tá aqui, talvez, eu já passei por isso, né? De desistir. Não, desiste de mim. Tem mais jeito não. Ficar aqui. Ih, já também, várias vezes. Bom. Deus, desista aqui de mim. Não dá certo não, escolhe outra, Eu Senhor. já tentei, Senhor, em nome de Jesus. Mas a gente até pensa, mas a gente não age. Glória a Deus por isso. Mas se você está aqui e você, por algum momento, você pensou em desistir da sua vida, não desiste, não. O Senhor não desistiu de você. Eu sei que tem tesouros guardados dentro de você que precisam ser revelados, precisam ser expandidos e mostrados ao mundo. Porque pessoas carregam, na verdade, pessoas precisam do que você carrega. Das dores do seu passado, dos seus testemunhos. Aqueles testemunhos que você não tem coragem de compartilhar. Muita gente precisa disso, dessa história que vai poder ajudar a salvar outras pessoas. Então, esse aqui é o nosso ambiente, é o nosso cantinho aqui de Jesus, envolvendo aqui tantas mulheres maravilhosas, com tantas marcas, né, Jennifer? Você é ótima para falar sobre marcas, sobre feridas, sabe? E eu acredito que a gente está no ambiente certo, no lugar certo e com as pessoas certas. Com certeza. Para poder salvar. E muitas vidas. E por isso, né, a gente quer agradecer você que esteve aqui conosco no nosso podcast. Sim, tô muito feliz, Brasil, que isso, lançamos o nosso primeiro podcast. Lançamos o nosso primeiro podcast e oramos para que cada palavra que foi lançada aqui possa ser bênção na sua vida. Chega como um dunamis, causando impacto dentro do seu coração. Que você se levante para ser essa mulher que Deus te destinou para ser. Que você não deixe que nenhuma marca, nenhuma ferida, nenhuma decepção com a amizade alguma te impeça de ser uma verdadeira amiga. Porque nenhum mal que fizeram você pode mudar a sua verdadeira essência. Que você viva a essência de Cristo na sua jornada e que você possa ser uma amiga de verdade, porque a mudança que você quer ver no outro, ela precisa começar em você. Então, seja amiga verdadeira, leal e que carrega o princípio de honra, porque esse princípio de honra vai liberar bênçãos que estão reservadas para a sua vida e para a sua família. Ei, você que está aqui assistindo, não demora mais naquilo que você precisa fazer, naquilo que você precisa buscar. Esse aqui é um canal que vai continuar transformando, impactando a sua vida. Então, fica com Jesus. Uma boa noite para você. Toda segunda-feira, às 20 horas, estaremos ao vivo com vocês. Então já deixa o alarme, o despertador. Manda no grupo da família, do condomínio, do WhatsApp. Da célula, de todo mundo. Porque esse aqui é um tempo entre amigas. E eu tenho certeza que vai ser um prazer, meu e da Jennifer, saber cada testemunho que vocês vão estar compartilhando a partir desse momento, desse canal aqui no YouTube e do Instagram, enfim, de todas as redes sociais que vocês vão acompanhar. E é isso, não enjoem da nossa carinha, viu? A gente é muito legal. Então, toda segunda-feira, 8 horas, nós esperamos você aqui para um podcast muito especial que vai abençoar a sua vida. Sim. Muito obrigada por você estar aqui conosco, compartilhando dessa palavra. Manda para todo mundo, coloca o despertador, segunda, 8 horas da noite, você aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, beijo. tchau.